Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e uma visão diferente sobre Banco do Brasil olhando para o longo prazo. Nós sabemos, tá, que o banco acabou aí de reportar o resultado do primeiro trimestre de 2026 e tecnicamente foi um banho de sangue, né? Mais um banho de sangue que o mercado já estava esperando, um lucro de 3,4 bilhões de reais, uma redução frente ao resultado do quarto trimestre de 2025, e vamos perceber aí qual será a recuperação do Banco do Brasil. Será que olhando para longo prazo ele pode estar escondendo uma grande oportunidade oculta? Até porque para quem pega o banco em ciclos de recuperação, tende a ganhar bastante dinheiro. Então uma visão diferente e consequentemente no curto prazo aqui pode sofrer, mas no longo prazo podemos ter aí, né, uma recuperação quando menos o mercado esperar. Então já fiquem comigo até o final, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar um estudo sobre Banco do Brasil que poderia fazer com que o banco subisse mais de 100% e voltasse a pagar dividendos aí bem acima da média. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira de ações do canal, eu possuo o Banco do Brasil com maior posição da carteira. 39% da carteira está nas ações do Banco do Brasil. Em segundo lugar, temos aqui o Itaú, né? Representando 29% da carteira de ações do canal. Percebe que bancos dominam a carteira e, consequentemente, se a gente surfar um ciclo de queda na Selic, essa carteira poderia dar uma boa rentabilidade, tanto com valorização das ações do setor bancário e, consequentemente, por bons dividendos, porque uma Selic mais baixa proporciona os bancões lucrarem mais. Pegando aqui na minha carteira, posso parecer que estou no prejuízo. Muitas pessoas pensam, o Pablo está perdendo muito dinheiro com ações do Banco do Brasil. Por que você acabou fazendo essa concentração enorme, Pablo? Você está aí com uma desvalorização de quase 15%. Não se espantem, tá? Porque pegando numa lupa de longo prazo, desde quando eu comecei a comprar ações do Banco do Brasil, eu já estou com uma rentabilidade mais de 100%. 100% de rentabilidade em 4 anos. Então, para eu perder aqui com o Banco do Brasil, tecnicamente ele teria que cair para baixo de R$ 10, o que fica quase que improvável, né, disso acontecer, dado de que o banco ainda gera lucro, por mais que seja um lucro fraco, ele ainda lucra ali de 3,4 a 4 bilhões ali por trimestre. 100% numa lupa aqui de 4 anos, que eu comecei a comprar as ações do Banco do Brasil no ano de 2022, eu estou tendo quase 19% ao ano na média. Se o banco se recuperar, essa rentabilidade minha pode dobrar e até mesmo triplicar. Essa é a importância de você pagar barato. E é justamente, né, esse estudo que eu vou trazer aqui para vocês. De fato, o resultado foi ruim, a perspectiva para este ano não é nada positiva, o banco pretende lucrar de 18 a 22 bilhões, acabou rebaixando o seu guidance novamente para a faixa de 18 a 22 bilhões, igual a 2025, tá? O banco ali em 2025 fez esse mesmo rebaixamento. E por consequência, pessoal, o que acontece? A gente pega aqui, ó, já no curto prazo, 18 bi por trimestre, no pior dos cenários, você teria um lucro na faixa de 4,5 bilhões, tá? Então, por ele ter lucrado 3,4 bi nesse trimestre, o lucro teria que ser ali, né? Vamos lá, vamos colocar aqui, ó, 4,5, mais vai 4,7 e 4,8. Então, o banco poderia fechar aí, vai, uns quase 18 bilhões. Vai fechar em 18 bilhões, né? Para ser exato, porque se ele já lucrou menos no primeiro tri, muito provável ele vai ter uma recuperação mais expressiva para os próximos trimestres. E aí, por consequência, ele feche, né, em um resultado aí na faixa de 18 bilhões. Então, se ele lucrou aqui no primeiro 3,4, provável que lucre 5 no próximo, 5,5 e aí feche com mais 6 bilhões, fechando ali em 19 a 20 bilhões, indo recuperando gradualmente esse resultado. Então, será que olhando para longo prazo, Pablo, é uma oportunidade? É isso que a gente vai tratar aqui. Bom, primeiro a gente precisa entender que pegando aqui o Banco do Brasil desde o Plano Real, ele foi uma boa escolha de alocação, tá? Para quem pensa que foi uma ação que tirou um retorno medíocre, não foi. Mesmo com toda a volatilidade política,
mesmo com risco estatal, mesmo com o agro, que acaba sendo bastante cíclico, né, aqui no Brasil, pegando a cotação hoje de tela de R$ 20,80, a ação segue caindo, dividido aqui por 22 centavos, a cotação do ano de 2000, dos anos 2000, o banco se valorizou 9.354% numa lupa de 26 anos. Se você coloca isso aqui, né, em taxa anual composta, olhando para o longo prazo, 9.400% de rentabilidade numa lupa de 26 anos e já incluindo o dividendo do Banco do Brasil na média foi de 8% ao ano. Então ele deu 27% ao ano na média desde o Plano Real. Perceba que ele foi sim uma boa decisão de investimento. Tá bom, Pablo, mas retorno passado não é garantia de retorno futuro, não necessariamente. Geralmente uma empresa que foi boa no passado, muito provavelmente ela vai continuar sendo boa no futuro. Pelo menos, né, é uma probabilidade muito alta. E tecnicamente o agro está passando por um momento complicado. Quando ele voltar a se recuperar, muito provavelmente o Banco do Brasil também vai se voltar a se recuperar na mesma magnitude. Pegando aqui, ó, o preço sobre valor patrimonial, são os indicadores que mais funcionam para Banco do Brasil, mostra que ele está barato. Por quê? A média do Banco do Brasil é ser cotado por um PVP na faixa de 1 vez, 0,94, né? Ficando aqui numa média bem pessimista. Então, dividido por esse VPA atual de 0,63, o Banco do Brasil teria um potencial de alta de quase 50% para retomar para a sua média. Só que detalhe que nesse trimestre o banco teve aumento de patrimônio líquido, tá? Então, na realidade, o seu novo VPA, valor por ação, seria aqui na faixa de mais ou menos R$ 34,00, seria aqui o valor por ação. Então hoje, 20,85 dividido por 34, o PVP do Banco do Brasil seria de 0,61, mostrando que ele está ainda mais barato, olhando aqui, né, por essa expectativa. E geralmente para quem compra Banco do Brasil abaixo do valor patrimonial faz bom negócio, nada é recomendação, mas olha só para quem pegou esse ciclo aqui de 2016, ciclo de 2008, o banco se valorizou mais de 400 a 500% na cotação. Já imaginou isso? Você multiplicou seu capital em muitas vezes. É por isso, tá, que o Banco do Brasil ele dá sim momentos muito ruins para a sua carteira, mas também tem momentos muito bons. E se você tá dentro do jogo, você consegue ganhar bastante dinheiro. Esse é meu foco aqui na carteira de ações do canal. Eu tenho uma posição mais elevada no Banco do Brasil, aceito correr esse risco mais alto por conta do aumento da inadimplência do agro, né? Justamente para eu ter aí um aumento de capital mais elevado. E quando o banco está na fase de bonança, ele paga proventos bem maiores. E é bom acumular ações do Banco do Brasil quando nada está dando certo, que é, consequentemente, né, o caso atual. Vejam as altas sucessivas que acontecem quando ele está nesse período de depressão, né, que a gente chama compressão de resultados. Você pega aqui, o Banco do Brasil ele chega a se valorizar mais de 1000%, mais de 300% de alta, trazendo aí para o investidor uma boa multiplicação patrimonial. Desde que, claro, você faça a sua lição de casa e compre o banco barato. E saiba que não será fácil, né? Por ser uma empresa cíclica, ela segue a mesma lógica da Petrobras. Quando as coisas estão dando errado, tecnicamente você acha que vai ficar ali só no fundo do poço. E quando você menos espera, tá? O resultado se recupera e, consequentemente, você tem aí surpresas. Bom, calculando aqui o retorno embutido na ação do Banco do Brasil, se você faz a fórmula 1 menos payout, payout hoje do banco fica mais ou menos em 30%, vezes ROI. O ROI médio de longo prazo é de 16% ao ano, então ele pode crescer a uma taxa de 11,2% ao ano na média. Isso que eu não estou projetando recuperação, que pode ser ainda maior. Se o banco pagar 8% de yield com a recuperação, somado a uma taxa de reaplicação, mais re-rating, supondo que a ação se valorize uns 6% ao ano na média, o banco pode dar 28,2% ao ano na média nessas cotações atuais. Poderia chegar até 30%, até 40%, tá? Se você projeta aí com a recuperação, porque em momentos que o Banco do Brasil se recuperou, ele deu mais de 40% ao ano. Então, assim, por isso que é legal aproveitar quando o cenário não está positivo. Quando ele tem essas quedas abruptas, é bom ir aumentando posição. Isso na minha opinião, tá? Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Então, não é uma empresa para todo mundo, você precisa ter mais estômago para ter Banco do Brasil, Petrobras e ações mais cíclicas na carteira, porque, consequentemente, né, pessoal, você ver ali sua carteira derretendo mais de 40%, você fica aí, né, com uma dor até de estômago. Então, assim, precisa ser sangue frio. Imagina para quem tem uma concentração de 70%, 80% em Banco do Brasil. Não é mais o meu caso, já tive basicamente a minha carteira toda quase no Banco do Brasil, hoje já não mais, tá?
Hoje perceba que minha concentração é menor, bem menor, né? 39% da carteira. Eu tenho outras ações como Itaú, BR Partners, Petrobras, BB Seguridade, Vale. Então a minha carteira também pode aí continuar performando bem por conta dessas outras empresas. Inclusive, eu pretendo aí deixar o Banco do Brasil nessa faixa de posição, de 35 a 39, porque se o banco recuperar, ele já vai passar a representar uma porcentagem bem elevada da minha carteira naturalmente, tá? Imagina se a ação dobra de preço, ele vai representar uns 70% da minha carteira. Pense bem com isso aí. Então, consequentemente, eu vou esperar a ação cair mais um pouco, vindo ali para os 18 a 17 reais, aí eu posso dar uma beliscada em Banco do Brasil, na tentativa de reduzir meu preço médio, que já é baixo, tá? Meu preço médio ajustado por dividendos fica ali em 21 a 20 reais. Então, se a ação vier ali para baixo de 18, seria bom se ele batesse 15, né? 15 seria um sonho, porque aí, se Banco do Brasil fosse cotado de novo a 15 reais, se o mercado ficar pessimista com o banco, isso traria basicamente um valor de mercado na faixa ali, né? De 80 a 90 bilhões, o banco ficaria muito barato, porque mesmo com uma perspectiva de lucro pequena de 18 bilhões, ele teria cotado por 4,77 vezes de PL, já ficaria muito bom de comprar. E fora que se você colocasse a recuperação, o banco estaria cotado por 2 vezes lucro, tá? Então olha só, para mim a 15 reais seria uma pechincha, mas eu acho improvável do banco bater 15 reais, dado de que o banco pretende lucrar de 18 a 22 bi nesse ano. E se o mercado voltar a subir, né, muito provavelmente as ações do Banco do Brasil também vão voltar. Mas já nessa faixa eu acho barato e eu posso seguir de olho. Só não estou comprando no momento porque já é uma grande posição da carteira. Tô aqui preferindo fortalecer em outras. Mas, olhando aqui para longo prazo, o banco está muito barato. Poderia mais do que dobrar na cotação e ainda por cima, com a recuperação do resultado, te pagar um dividendo interessante. Pensa que se daqui 3 anos, tá? Perceba que eu estou colocando aqui para médio prazo. O Banco do Brasil volte a ter um lucro na faixa de 35 a 37 bilhões, com a estabilização gradual da inadimplência. Para você que está comprando nos preços de hoje, consequentemente, se o banco voltar um payout de 45%, hoje o banco a quase R$19, R$20, né? Você estaria assumindo um dividend yield futuro de mais de 14,5% ao ano na média. Então é coragem, né, do investidor comprar na baixa. Como o Banco do Brasil ele sofre essas oscilações, ele proporciona para nós muitas oportunidades. Detalhe que esse ano é de eleição, né? E consequentemente aí, em anos de eleições das estatais, tem muita volatilidade, tanto para cima quanto para baixo. Se você coloca a relação preço justo do Graham, você também verifica que Banco do Brasil está barato. E mesmo com a queda de resultados, mesmo com o aumento da inadimplência, ainda segue um banco lucrativo, né? Tendo um ROI, se ele lucrar esse ano ali, ó, vai 20 bilhões de novo, dividido por um patrimônio líquido na faixa de 200 bi, um ROI ali de 10%, é um ROI baixo. Mas, projetando a recuperação, o ROI pode voltar a ser de 15 a 16. Então ainda é um banco lucrativo, só está passando por um momento difícil pontualmente, que é totalmente reversível. Não é ali uma crise que veio para ficar, é uma crise reversível, tá? E aí, por consequência, pode estar barato. 22,5 vezes LPA, como o lucro vai ser de 20 bilhões este ano, tá? Já considerando aqui esse aumento da inadimplência, né, resultados difíceis. Então, o LPA do banco ficaria em mais ou menos, né, colocando aqui pela fórmula do Graham, o LPA, lucro por ação, 13,40. Então, 22,5 vezes 13,40 e vezes um valor patrimonial na faixa de R$34, o preço justo das ações do Banco do Brasil é de R$51, que dividido por este preço de R$20, você teria um potencial de alta de 155% na cotação. Boa parte desse risco já foi precificado pelo mercado. Então, assim, consequentemente, né, seguimos aí de olho, porque o banco pode dar sopa e aumentar ainda mais essa margem, tanto para valorização e também para bons pagamentos de proventos, já incluindo a recuperação do resultado para os próximos anos. E claro, pessoal, nem tudo são flores, é uma empresa cíclica, é uma empresa bem volátil, tá? Depende do agro, depende aí, né, de consequentemente a concessão de crédito ser ajustada, está passando por um momento muito parecido com o do Bradesco atualmente, então não é uma ação para todo mundo, né? Aquela ação que tecnicamente top de linha, pique Itaú, né? Que vai ficar ali ano a ano te dando rentabilidade. Vai ter anos bons e vai ter anos ruins. Quando que você vai definir de você ter um bom retorno? Pagar um bom preço. Essa é que é a grande realidade. Quanto mais baixo você pagar em Banco do Brasil, melhor, porque mais você diminui o seu risco. Risco do quê? De quebra? Não. Não é risco de quebra, o banco nunca vai quebrar. É risco de rentabilidade, volatilidade, de você reduzir, né, de pagar caro, porque o preço é que dita o seu retorno. Imagina para você que comprar R$15, você vai ter um retorno embutido muito maior para o investidor que tem um preço médio de 24. Eu mesmo tenho um preço médio Banco do Brasil
pegando aqui nominal de 24, porém, já descontando os dividendos, eu já recebi aqui mais de 15 mil dividendos de Banco do Brasil, então pegando a minha posição menos os dividendos que eu recebi, meu preço médio ajustado por dividendos fica aqui na faixa de R$ 20,88. Então, na verdade, o meu VPA no Banco do Brasil é baixo, porque o meu VPA é de 0,61. Minha tentativa é que o banco viesse a cair bem, viesse ali para uma faixa de 18 a 17 reais para eu reduzir ainda mais esse preço médio, garantindo uma segurança melhor para Banco do Brasil, olhando para longo prazo. Mas sim, não é uma empresa que você pode pagar qualquer preço, porque se você pagar caro, imagina para quem pagou em Banco do Brasil ali R$28, R$30, tá perdendo dinheiro, tá? Então olha a importância de você comprar barato, né? Mas no longo prazo você pode ganhar dinheiro, pessoal, fica tranquilo, né? Olhando ele por uma lupa de 5 a 6 anos, você pode ganhar dinheiro, mas é muito bom que você compre barato, porque sua perspectiva de rentabilidade vai ser maior. O preço muda completamente o jogo. A prova viva disso é isso, né? Eu comprei muito Banco do Brasil quando ele estava em crise, olhando lá para o ano de 2022, quando ele estava ainda se recuperando da pandemia. Então eu comprei muito ali naquela região. Olha só a minha rentabilidade. Comprar barato faz total diferença para o seu portfólio. E não interessa, a empresa pode ter queda de resultados, se você compra barato, você aumenta e muito essa expectativa de retorno olhando no longo prazo. Então, acho barato, acho que o banco está bem subprecificado e acho que com a retomada pode gerar muito valor ao acionista. Mas é para uma pessoa que tem visão de médio a longo prazo e não colocando para este ano, onde o resultado seguirá pressionado e, por consequência, aí, né, o dividendo seguirá baixo, pelo menos no curto prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentei se vocês têm ações do Banco do Brasil, segue comprando, segue vendendo, o que você pensa sobre o banco para os próximos anos. Em particular, Banco do Brasil continua sendo a minha maior posição, não estou comprando no momento, mas se o banco vier para baixo dos R$18, pode ser um preço que eu possa ali, né, dar uma beliscada, porque olhando para longo prazo, pode ser sim uma boa oportunidade, tanto para valorização quanto para bons pagamentos de dividendos. Mais particularmente eu estou focando no Itaú, tá, pessoal? Acho que o Itaú tem mais potencial no curto prazo. No curto prazo, eu acho que o Itaú tem mais potencial de dividendos e de lucro líquido. Mas olhando para uma lupa de 5 anos ou mais, eu acho que o Banco do Brasil pode trazer mais rentabilidade, não porque ele é melhor, não, ele é inferior ao Itaú, tá? O Itaú é melhor que o Banco do Brasil em termos de resultados, mas por conta do fator da recuperação. O banco está apanhando tanto que basta um sinal mínimo de recuperação que as ações já podem explodir, já podem decolar. Então perceba que para uma ação dar retorno, não necessariamente ela precisa ser a melhor ação da bolsa, ela precisa ser uma ação boa que está passando por um mau momento e está sendo amassada, está sendo aí subprecificada pelo mercado. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!